toda essa análise da determinação da lei aplicável, de nós chegarmos à conclusão de se é aplicável o direito brasileiro ou o direito estrangeiro, por quê, se o direito estrangeiro pode ser recepcionado ou não, se o direito estrangeiro está provado e é do conhecimento do juiz, e ele decidir aplicar, todo esse percurso que começa com a qualificação, né, com a percepção da existência do elemento de extraneidade e a qualificação, o enquadramento daquela situação da vida num conceito usado pelo legislador para definir o elemento de conexão, e que termina com a prova e o conhecimento efetivo do direito estrangeiro, ela, na verdade, recheia, é um trecho que recheia dois eixos de problemas que nós vamos ter aqui nessa disciplina. Nós vamos, de um lado, cuidar do chamado conflito de jurisdições, no seu trecho ou na sua fase relacionada com a ideia de estabelecimento de limites para o exercício da jurisdição nacional. Quando é que, afinal de contas, o judiciário brasileiro pode resolver litígios? Quando é que ele tem competência para ser retirado da sua inércia e tomar algumas decisões a respeito daquelas temáticas? E quando é que isso não pode acontecer no judiciário brasileiro? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho no curso, que normalmente os juízes estão adstritos às suas próprias legislações internas e, eventualmente, também a tratados internacionais que possam estabelecer outras hipóteses de competência, mas sempre tratados, obviamente, ratificados pelo Brasil e vigentes no nosso ordenamento interno. Com isso, nós temos uma jurisdição que vai poder ser provocada. E por que eu digo poder ser provocada? Porque, às vezes, este conjunto de possibilidades do exercício da atividade jurisdicional, ele se faz pelo prisma brasileiro em favor da jurisdição brasileira, mas não exclui a possibilidade de um outro Estado soberano ter chamado para si as mesmas competências e tenha estabelecido, portanto, a possibilidade de que também o seu exercício jurisdicional possa ocorrer. É aquilo que eu gosto de chamar de uma avocação de competências. No direito processual interno, os nossos colegas processualistas falam muito em distribuição de competências. É o legislador federal quem distribui, como se estivesse num jogo de cartas distribuindo cartas, ele distribui competências para as diversas justiças, para a justiça eleitoral, para a justiça militar, para a justiça do trabalho, para a justiça federal, e, eventualmente, aquilo que sobra fica ali no monte, né, naquilo que vai ser comprado no curso do jogo, que acaba sendo residual, é aquilo que se insere na competência da justiça estadual comum, que no direito brasileiro tem essa função de exercício jurisdicional residual. Só que se no direito interno a gente fala em distribuição, no plano internacional, via de regra, falta uma autoridade acima dos estados que faça essa distribuição das competências entre eles. E por que não exista essa autoridade cotidianamente, é óbvio que no âmbito, por exemplo, da União Europeia, isso existe, a União Europeia acaba distribuindo competências entre as nações europeias, nos casos internos à União, mas no âmbito mundial isso não existe. E se não existe, nós temos uma impossibilidade de falarmos em distribuição de competências. O que acontece de verdade é um sistema de avocação de competências. Cada um dos judiciários, cada um dos
poderes jurisdicionais, nem sempre é só o judiciário, há questões que são resolvidas no âmbito de arbitragens, por exemplo, mas cada exercício jurisdicional é limitado pelas hipóteses que o legislador interno escolheu como hipóteses que justificavam, na visão do legislador, essa avocação de competências. Elas estão, no direito brasileiro, descritas nos artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil, e nós vamos estudá-las oportunamente numa das nossas próximas aulas. Agora, de um modo mais geral, então, nessa introdução que eu vinha fazendo, este é um problema que se coloca a priori. Eu só vou desencadear o método de determinação da lei aplicável se e quando o direito brasileiro tiver atribuído ao judiciário brasileiro competência jurisdicional para a análise desses casos plurilocalizados e, nas hipóteses de competência concorrente, se os envolvidos, se as partes tiverem escolhido a jurisdição brasileira como a jurisdição na qual apresentaram a sua demanda e, portanto, retirando o judiciário brasileiro da sua inércia, vai chegar o momento em que esse juiz competente, quando ele reconhecer a sua competência, ou esse árbitro, quando reconhecer a sua competência, ele então passará para a fase de determinação da lei aplicável. Aquilo, então, que a gente estuda na parte geral do direito internacional privado, acaba sendo o recheio de duas partes desse curso, o curso de aspectos processuais. Eu tenho a fase prévia, em que nós vamos precisar nos ater sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da jurisdição, e também os problemas de imunidade eventual, tanto de jurisdição quanto de execução, além de fazermos uma análise das hipóteses previstas na legislação sobre a competência internacional e as consequências que essa competência internacional gera nas nossas considerações, inclusive no que diz respeito à existência ou não de litispendência. Terminada essa primeira fase do curso, nós vamos ter uma segunda fase, uma segunda parte, que é extremamente relevante também, em que nós vamos analisar a circunstância da incidência ou da existência de aspectos processuais no curso do processo. É aquilo que eu tenho chamado do direito internacional privado em juízo. Eu recebi uma demanda, sou juiz, recebi uma demanda, mandei citar o réu, só que a hora que eu vou mandar citar o réu, eu percebo que o réu é domiciliado no exterior. Pode isso? Pode, dependendo da situação, pode. E aí, como é que eu faço para citar o réu no exterior? Posso mandar um WhatsApp para ele, como alguns juízes têm feito recentemente, sobretudo em razão da pandemia, para acelerar o fluxo e o trâmite processual? Ou não? Preciso expedir uma carta rogatória, ou preciso me valer de algum mecanismo de cooperação jurídica internacional estabelecido em tratados nos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Então, são aspectos que nós vamos discutir lá na frente. A mesma coisa se uma das provas que eu precise produzir no curso do processo estiver toda ela vinculada a um ordenamento estrangeiro. Por exemplo, é uma análise jurisdicional de uma situação fática que transcorreu no exterior. As testemunhas da circunstância eventualmente estão no exterior. Eventuais gravações, filmes que possam existir por câmeras de segurança estão no exterior. Eu precisarei requisitar essas provas. Tudo isso, então, de que forma que nós vamos proceder? Então, tem uma fase no curso do processo, no direito internacional privado em juízo, como eu brinquei, que
são relevantes de serem analisadas. Depois, ainda há um aspecto extremamente importante, extremamente relevante, que é aquele atinente ao resultado do processo. A decisão que foi tomada vai ser executada aqui no Brasil, se ela puder ser executada aqui no Brasil, porque aqui, por exemplo, o devedor tem o seu patrimônio, perfeito, dou continuidade ao processo e a coisa vai acabar se extinguindo de uma forma ou de outra. Agora, se eu não tenho patrimônio no Brasil, se a execução em solo nacional, por força da atividade do juiz, se frustra, resta absolutamente deserta, o que é que me sobra como possibilidade? É a de trasladar essa decisão brasileira para um juízo estrangeiro. E esse juízo estrangeiro, então, teria, em tese, que proceder a uma análise da viabilidade de executar uma ordem proferida por um juiz brasileiro naquele território. Será que nós, aqui no Brasil, admitiríamos que um juiz estrangeiro desse ordens para serem executadas no nosso território? E se sim, se admitirmos, em que extensão e com quais condições? Então, este aspecto é um aspecto relevante que tem uma dupla via, né? Interessa tanto quando nós temos o interesse de executar uma sentença brasileira no exterior, mas vai interessar, sobretudo, para o conhecimento e a formação de vocês, quando for a situação inversa. Quando eu tiver que executar no Brasil uma decisão que foi tomada por um juiz estrangeiro, mas cujos efeitos, por qualquer circunstância, devam, ou porque simplesmente as partes queiram, que sejam produzidas no Brasil. E aí há um procedimento jurisdicional, que é o procedimento de homologação de sentenças estrangeiras, que precisará ser estudado. Então, isso nós vamos fazer também nessa parte mais final do curso. De toda sorte, o que eu queria começar era chamando a atenção de vocês para este dúplice momento. Eu tenho uma ordem de considerações prévias ao método de determinação da lei aplicável. Depois que a lei foi definida, que o juiz decidiu, eu vou aplicar a lei tal, aí eu tenho todo um conjunto de hipóteses e de possibilidades que interessam no transcorrer do processo dali para frente, até o seu final, até o trânsito em julgado da decisão, e, eventualmente, até depois, no âmbito da execução daquilo que foi decidido pelo magistrado, seja o magistrado brasileiro, seja o magistrado estrangeiro. E aí nós temos, como eu disse, condições, requisitos estabelecidos pela legislação que nós vamos precisar estudar. Isso coloca, então, um primeiro problema, que é o problema que eu gostaria de, na aula de hoje, conversar com vocês, que é o problema da territorialidade e o da extraterritorialidade da jurisdição. Via de regra, já lá entre os estatutários, se colocava o problema nesses termos, de territorialidade e extraterritorialidade, porém, das leis. Né? Lembrem-se que o modo como os estatutários pensavam o problema típico do direito internacional privado, e que perdurou do século XII até o século XIX, era um modo de análise que se preocupava em responder a seguinte pergunta: até onde a lei vai? Ela vai até a fronteira, e depois que eu transpasso a fronteira, deixo o território que eu estou e entro no território do outro estado, como se aquilo fosse um portal. A lei não consegue transpor, eu consigo transpor, o bem consegue transpor, a relação jurídica consegue transpor, mas
a legislação que fundamenta a juridicidade daquela situação fática não consegue transpor, e aí vai ser preciso que outra lei venha e se acople àquela situação da vida, ou, ao contrário, eu consigo transpor esse portal fronteiriço e levo comigo a legislação. E os estatutários deram uma série de respostas, que não vem aqui ao caso a gente rever, para justificar por que a regra geral era, na maior parte das situações, a da territorialidade, por que nos aspectos pessoais a submissão eventual do indivíduo a uma lei que pudesse ter eficácia extraterritorial era conveniente. Então, eu, ao deixar o território onde eu estava e entrar no território de uma outra, de uma outra unidade política, não vou falar em nação ainda, porque nós estamos ainda na Idade Média, na maior parte desse período, ou pelo menos quando se começa a raciocinar dessa forma, quando eu passo para uma outra unidade política, as leis desta unidade política se acoplam à minha relação jurídica, aos bens que eu transporto, mas não conseguem, na grande maioria das situações, se acoplar à pessoa da parte do indivíduo, porque os aspectos pessoais, dizem os estatutários, estão vinculados a um estatuto extraterritorial. E, portanto, a lei me acompanhará onde quer que eu vá. A minha personalidade, a minha capacidade, o meu nome, os meus direitos de família me acompanham onde quer que eu esteja. Quando a gente transpõe essa lógica territorial / extraterritorial para o âmbito processual, nós temos aqui um tempero adicional, um aspecto adicional de extrema relevância para analisarmos. O que significa isso? Quando eu estou diante de uma situação da vida que pode ser resolvida, analisada e resolvida pelo direito, pelo judiciário do Estado brasileiro, e eu provoco esse judiciário a sair da sua inércia, via de regra, eu estou provocando o quê? O judiciário, as diversas unidades pelas quais o judiciário se estrutura, são unidades do exercício de um poder do Estado. É o poder judiciário. E se é um poder do Estado, em regra, este poder está limitado, em regra, ele estaria limitado pela própria possibilidade de exercício da jurisdição naquele território. O Estado só é Estado das fronteiras para dentro, pelo menos no que tange ao seu relacionamento com os seus próprios súditos. É verdade que o Estado também se relaciona com os súditos lá fora, mas isso em decorrência de uma instituição típica do direito internacional público, que é a existência da atividade consular. Então, os brasileiros que residem ou que são domiciliados no exterior se relacionam com o Estado brasileiro por meio dos consulados. É lá que eles pedem a renovação dos seus passaportes, é lá que eles praticam atos de registro civil, é lá que eles, por exemplo, votam nas eleições presidenciais, se estiverem registrados para o fazer. Então, há um relacionamento extraterritorial, mas porque os estados decidiram, por meio primeiro de costumes e depois regulamentaram isso em convenção internacional própria, que haveria uma imunidade da nação estrangeira no exercício dessas atividades típicas de relacionamento consular, para aquilo que me interessa aqui. O que significa isso? Significa que eu posso registrar o meu filho nascido no exterior
no registro civil próprio daquela nação, como também posso levar para registro no consulado, já que a nossa Constituição admite que se entregue a nacionalidade originária, a nacionalidade, a condição de brasileiro nato aos brasileiros nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileiro, desde que registrados na repartição consular competente. Então, vejam que existe uma tolerância por parte do Estado estrangeiro para que o Brasil exerça funções extraterritoriais, funções que seriam típicas da sua atividade jurisdicional. Mas é uma atividade extraterritorial condicionada e limitada à existência de um brasileiro naquela relação, porque senão aquilo não se justifica. É verdade que a atividade consular tem também uma vinculação com estrangeiros. Se um estrangeiro quer vir ao Brasil, ele precisa ir ao consulado pedir um visto de entrada e de permanência, dependendo das circunstâncias, para poder permanecer no nosso território de forma legal, de forma conforme, de modo conforme à legislação brasileira. Ora, dito tudo isso, é óbvio que o exercício jurisdicional, ele é basicamente um exercício territorial. Há uma territorialidade da jurisdição como regra. Entretanto, nós vamos ver já nas próximas aulas, quando estivermos analisando as hipóteses de avocação da competência, quer dizer, aquilo que o legislador de 2015 chamou para que o judiciário de 2000, a partir de 2016, quando o Código entrou em vigor, se considerasse competente, nós vamos ver que tem ali algumas hipóteses de extraterritorialidade. Como assim de extraterritorialidade, professor? É que a presença eventual de um brasileiro ou a vinculação eventual com algum interesse que o Brasil considere relevantes podem fazer com que nós, judiciário, nós, Brasil, o judiciário brasileiro, desempenhe uma atividade jurisdicional para uma situação que, em princípio, seria mais adequadamente resolvida pelo judiciário estrangeiro. São hipóteses que, por envolverem brasileiros na maior parte das situações, mas não só, nós vamos ver no momento oportuno, levaram o nosso judiciário a receber do legislador a autorização para desempenharem a sua jurisdição, embora a situação da vida tenha transcorrido no exterior. Haja uma extraterritorialidade da situação, mas que, na visão do legislador, justifica a provocação do judiciário brasileiro. Quando isso é feito em consideração a alguns limites e alguns princípios relevantes, nós temos uma justificativa para esta extraterritorialidade. O que o que não é saudável, o que aspas, doentio, é o Estado começar a querer desempenhar a sua jurisdição, a sua atividade jurisdicional em qualquer circunstância, quase que beirando uma jurisdição universal. Olha, tudo o que se passa no mundo pode vir a ser analisado aqui no meu judiciário. Essas hipóteses ocasionam um efeito que a doutrina tem chamado, e nós vamos tratar disso lá no final do curso, porque nós vamos ver que isso tem
vamos dizer assim, pode se caracterizar como um empecilho para a homologação de uma decisão estrangeira, quando o exercício dessa jurisdição extraterritorial para fatos ocorridos fora do seu território é uma extraterritorialidade não justificada. É uma territorialidade uma extraterritorialidade, perdão, é exagerada. É aquilo que nós temos chamado, que a doutrina tem chamado, de uma fixação de jurisdição exorbitante, de uma jurisdição anômala. O Estado exagera na avocação, toma a decisão, porque, veja, se o Brasil diz que ele é competente para julgar um caso, vamos para o exagero absoluto, um caso que não envolve brasileiros, um caso que não se passou no Brasil e um caso que, em tese, não precisa produzir efeitos no território nacional. Mas o Brasil, por hipótese, se consideraria competente para essa situação. Vamos imaginar, então, que alguém, talvez uma pessoa masoquista, porque a nossa jurisdição não é um exemplo de eficiência, né? Costuma demorar muito o processo aqui, mas de repente a pessoa tem uma estratégia processual, entra com o pedido aqui no Brasil, e isso leva um tempo, mas transita em julgado. Transitou em julgado, não tem como executar essa decisão aqui. Vai ser executada lá no país estrangeiro, onde tudo se passou, ou onde o réu tem patrimônio, ou enfim, onde o condenado, né, se for o caso do réu de uma ação julgada procedente, afinal, porque se for julgada improcedente é o inverso, nós temos uma necessidade prática de trasladar essa decisão para o exterior. Quando chega nesse país estrangeiro, a primeira pergunta que o judiciário local pode fazer é: mas por que o Brasil julgou esse caso? Qual a razão para isso? E se eles entenderem que há uma competência exorbitante da justiça brasileira, que foi o exercício de uma jurisdição anômala, que nós não. Tudo bem que a anomalia da jurisdição tem outros aspectos a serem analisados, não é nem tanto o aspecto da exorbitância. Mas nós vamos falar disso oportunamente. Mas, se ele entender que houve um exagero do nosso legislador em fixar essa competência jurisdicional para o juiz brasileiro, e mais, um exagero que não foi corroborado pela vontade das partes. Porque, vamos lá, se as partes é quem, ao assinar o contrato, por exemplo, uma questão contratual, escolheram o foro brasileiro como foro para a solução das controvérsias, nós temos um fundamento. A vontade das partes é que deslocou dos órgãos judiciários, em princípio até melhor posicionados, para o judiciário brasileiro a análise dessa questão. Mas, num segundo momento, num segundo limite, nós poderíamos ter uma situação outra. Que situação seria essa? Nós poderíamos estar diante de uma circunstância em que o judiciário brasileiro analisou a questão porque cumpria algum ou tinha uma vinculação com algum dos princípios que são considerados como adequados para a fixação da jurisprudência, da jurisdição. É obrigatório seguir esses princípios? Como eu disse, não. No território, o Estado é soberano. Ele olha aqui para dentro e ele diz: eu quero exercer essas jurisdições todas. Onde está o problema? Está na hora que eu preciso tirar essa decisão daqui e levar para o exterior. Porque pode ser que lá no exterior olhem e digam: opa, desculpa lá, você decidiu, mas você não precisava tê-lo feito, não há nenhuma vinculação que justifique. E eu aqui não quero reconhecer a sua decisão.
E aí negam a homologação da sentença brasileira. Quer dizer, tudo foi realizado nessa extraterritorialidade da jurisdição brasileira com o intuito de produzir uma decisão jurisdicional. Essa decisão jurisdicional foi produzida. Ela foi entregue às partes. As partes receberam o provimento jurisdicional. Só que a recepção desse provimento jurisdicional desencadeou o quê? Nada. É o popular, a montanha pariu um rato. Fez de tudo e aí não consegue executar aqui. Não consegue executar aqui, eu preciso executar no exterior. Levo para o exterior e o exterior e a nação estrangeira diz assim: ah, tá bom, só que eu acho que o Brasil não tinha jurisdição e eu não vou reconhecer essa sentença. De novo, a montanha pariu um rato 2, a missão. Né? Porque não só você entregou algo que não tinha função aqui, como você entregou algo que não tinha função no território nacional, e mais do que isso, você entregou com uma inobservância de um conjunto de costumes que as nações costumam observar, costumes que as nações costumam, ficou horrível, mas, enfim, de normas costumeiras, consuetudinárias que as nações têm o hábito de observar e que você, por não ter levado em consideração, atribuiu a si próprio uma jurisdição extraterritorial que, afinal de contas, não terá servido para nada, ao contrário, terá feito as partes perderem tempo e dinheiro, porque processo custa, como vocês sabem. Né? Então, é preciso que os estados tenham cuidado na avocação das suas competências. Nós vamos ver que, comparativamente ao Código de 1973, o judiciário brasileiro ganhou competências diferenciadas que não constavam daquele código antigo, mas constam do atual. Será que elas se justificam à luz disso que eu estou dizendo? Será que são situações de extraterritorialidade da jurisdição que se justificam? E a resposta, a meu ver, é que varia. Tem uma hipótese que eu acho que sim, que se justifica, tem outra que eu acho que não se justifica. Mas nós vamos discutir isso no momento oportuno. O que era importante nesse primeiro momento era nós termos fixada esta realidade como um valor. Qual o valor? O valor de que o Estado, ele, como entidade soberana, de dentro, da fronteira para dentro, pode fazer o que ele quiser. Mas ele precisa considerar que muito do que ele fizer aqui dentro poderá eventualmente produzir efeitos lá fora. E ao produzir efeitos lá fora, esta situação pode desandar. Ela pode não levar a algo que faça sentido à luz dos princípios que regem essa matéria. Dito isso, eu ainda preciso dizer algo mais. Nós temos algumas nações, como, por exemplo, os Estados Unidos, da América do Norte, que têm um exercício de uma jurisdição quase universal. Praticamente qualquer coisa que aconteça no mundo, em princípio, pode ser levado para o judiciário norte-americano. Entretanto, há uma diferença no modo como eles lidam e o modo como os sistemas de civil law lidam com essas questões. Lá nos Estados Unidos, de resto nos outros países da common law, existe uma ideia que é a do fórum non conveniens. O juiz pode, na análise do caso concreto, dizer: o meu foro é um foro inconveniente. Eu não terei acesso a provas, eu não terei acesso às partes, eu não terei uma série de requisitos que eu considero relevantes para poder exercer a minha jurisdição. E o próprio juiz avisa para as partes: não
vou dar seguimento ao processo. Aqui no Brasil, não pode fazer isso, nós estamos vinculados à lei, a lei diz que é competente, o juiz tem que exercer a jurisdição, se a situação de fato se enquadra naquela hipótese de competência jurisdicional. Então, a gente pode até considerar absurda essa tendência, tem gente que fala, é uma tendência a serem xerifes do mundo, a quererem resolver tudo do ponto de vista de nação, do ponto de vista de Estado. Mas, por outro lado, existe a atribuição do legislador, quer dizer, do legislador não, mas do sistema normativo para o juiz de analisar caso a caso e decidir o meu foro convém ou o meu foro não convém. Então, quando ele acha que o foro convém, ele dá continuidade ao processo. Quando ele acha que a jurisdição que ele pode exercer é uma jurisdição inconveniente, ele invoca essa ideia do foro non conveniens, do foro que não convém, do foro inconveniente, e ele extingue a tramitação do processo. Então você diz, tem um exagero da parte dos americanos, etc. Tem, mas esse exagero é corrigido pela prudência judicial, pela jurisprudência norte-americana, que invoca os casos de fórum non conveniens e acaba afastando uma série de situações. Quantas vezes a gente não viu, sobretudo em acidente aéreo, caiu o avião, a turbina foi construída num estado norte-americano, embora o avião tenha sido montado num outro lugar qualquer, mas a turbina foi construída nos Estados Unidos. Vamos processar nos Estados Unidos. Tudo bem, pode ser que o juiz se considere competente nesses casos. Por que querem levar para os Estados Unidos? Porque lá eles têm um sistema de responsabilidade civil muito diferente do nosso e que permite uma série de condenações que aqui no Brasil e de verificação do montante a ser indenizado, que aqui no Brasil seriam inviáveis, por exemplo, porque o nosso sistema é um sistema de reparação e não de punição. Mas, muitas vezes, essas ações são denegadas, elas não têm trâmite conveniência. Eles dizem, eu não vou julgar. Eu posso, mas eu acho que nesse caso não faz sentido este processo tramitar no meu território, tá? Então, nós temos estas circunstâncias vinculadas a essa ideia de jurisdição territorial ou de jurisdição extraterritorial, ou, por outras palavras, de territorialidade ou extraterritorialidade da jurisdição.